chamo como primeiro processo da pauta o processo número 21 da relatoria do conselheiro Walter Albano. Obrigado, senhor presidente. Bom dia novamente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Geral de Contas. Meus cumprimentos a todos que se encontram aqui no nosso plenário. Trata o processo de consulta formalizada pela Prefeitura de Várzea Grande, mais precisamente por Sua Excelência, o senhor prefeito, solicitando esclarecimentos sobre a aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O consulente apresentou ao todo 11 questões que, em síntese, se referem à possibilidade de rateio dos 70% dos recursos do Fundeb aos profissionais da educação básica. Também a forma de pagamento desse possível abono, a incidência de imposto e contribuição sobre ele e a necessidade de legislação própria. Igualmente, os reflexos do abono no exercício subsequente àquele que está sendo tratado. O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o SINTEP, interpôs pedido para integrar o processo na condição de amicus curiae, argumentando a relevância e especificidade do tema ora discutido e a repercussão social da matéria, cuja decisão atingirá todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino. Foram apresentadas 4 propostas diferentes de resolução de consulta, a primeira pela CGSEX, uma delas pela CNJur e pela CNPJur, pela CPNJur e pelo Ministério Público de Contas. Entretanto, as mesmas não são divergentes entre si, mas sim complementares, com exceção do item 7, acrescido pela SNJur à proposta da CGSEX, onde o MPC, ou seja, o Ministério Público de Contas, apresentou nova redação, por entender que decisão judicial deve ser cumprida nos termos exarados, ou discutida por meio de recurso, não cabendo ao Tribunal de Contas interferir nessas decisões judiciais. Foi unânime o entendimento de que é necessário atualizar o item 2 da Resolução de Consulta 16 de 2021, o item 2 também do Acordo 1082 de 2007 e a Resolução de Consulta 5 de 2014, uma vez que a nova legislação ampliou os beneficiários dos recursos do Fundeb e o percentual que passou de 60% para 70%, para aplicação na valorização dos profissionais da educação básica. Antes, todos sabem, e quando era 60%, eram profissionais do magistério. Por entender ser a mais completa e adequada, transcrevo a proposta de resolução de consulta apresentada pelo Procurador-Geral de Contas. E a síntese, não tem como deixar de dizer, é que a educação, ensino básico, a ementa, Fundeb 70%, concessão de abono salarial, possibilidade, profissionais da educação básica, profissionais da psicologia e serviço social, desconto de contribuição previdenciária e incidência do imposto de renda, cômputo na despesa total com pessoal, não interferência na tabela remuneratória dos profissionais da educação básica. Essa é a síntese. E mais à frente ocorrerá, então, senhor presidente, a resposta a todo o questionamento. É a síntese também do relatório. Perfeitamente. Em discussão, na discussão nós temos o requerimento do ilustre advogado doutor Bruno José Ricci, representando o SINTEP. Com a palavra, Vossa Excelência, tem 15 minutos para fazer a vossa sustentação. Primeiramente, gostaria de desejar a todos um bom dia de trabalho. Gostaria de fazer aqui os meus cumprimentos iniciais à pessoa do presidente, conselheiro José Carlos Novelli, mas também faço questão de cumprimentar cada um dos conselheiros aqui presentes,
conselheiro Valdir Teis, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, conselheiro relator Walter Albano, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, e ressaltar, conselheiro relator, não só a estatura para exercício do cargo de conselheiro, mas também a postura, que, principalmente pela formação, é possível a gente verificar o quanto que é diferente, o quanto que o tribunal está diferente para com os servidores, para nós advogados e, principalmente, para com o sindicato. Nós fomos aqui muito bem recebidos, numa postura verdadeiramente democrática, né? Nossas solicitações, elas foram atendidas na medida do possível, e o diálogo institucional aconteceu justamente por ter, eu acredito essa formação do Tribunal de Contas, agora, exatamente essa postura e essa estatura de democratas que aqui se fazem presentes. Em relação ao processo em si, eu vou ser bem sucinto, até porque o conselheiro relator Walter Albano já o bem relatou, e nós, do sindicato, estamos apenas, então, somente pleiteando com que as resoluções de consultas anteriores, a de número 16 e a de número 18, até porque as mesmas já têm força normativa, né, em razão do artigo 50 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que elas sejam observadas, né, elas, ao ver do sindicato, elas cumprem com um papel de segurança jurídica, de confiança e legitimidade das decisões do Tribunal de Contas e são capazes, evidentemente, de responder às indagações que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande fez ao Tribunal. Acreditamos que o rateio do Fundeb, evidentemente, não é a regra em si, mas, quando acontece de existir, deve ser com o intuito da valorização dos profissionais da educação, né? Muito mais os senhores do que eu, né? Muito mais os senhores do que até o nosso presidente Juscelino Dias de Moura, que aqui faz presente no plenário, sabem de que a educação no país, ela necessariamente se faz com a valorização dos profissionais, com a valorização não só do magistério, mas também, como disse o conselheiro relator, a todos os profissionais, porque esse foi o intuito em relação à lei nova do Fundo de Educação Básica. Eu agradeço enormemente a atenção de todos, a disponibilidade dessa sustentação, e finalizo fazendo também aqui os meus cumprimentos ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Alisson Alencar, e a todos os servidores, né, que aqui estão nos acompanhando e nos ajudando a ser possível fazer essa sustentação. Muito obrigado, e, novamente, um bom dia a todos e a todas. Muito bem. Presidente. Agradecendo as referências que a senhoria fez a esse tribunal e aos seus membros, dizendo que, realmente, o tribunal tem mesmo essa vocação, né, democrática dos seus conselheiros, e que a categoria dos advogados e todos os servidores públicos podem confiar no trabalho de todos os conselheiros dessa instituição. Muito obrigado pela referência. Senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, rapidamente na discussão, dando um bom dia ao doutor Bruno e cumprimentando o doutor Bruno, que sempre, quando ocupa este plenário, sempre atua de forma muito técnica e respeitosa com este tribunal. Parabéns pela condução da sustentação oral. Excelência, apenas neste caso, por se tratar de um tema que diz respeito a todos os servidores do ensino básico, da educação pública mato-grossense, é importante que a gente registre o quão positivo foi o ingresso do Sintep neste processo de consulta. Digo que reconheci e aceitei como um amigo da Corte e obtive informações valiosas repassadas pelo Sintep, que foram fundamentais para o meu convencimento e para a elaboração do parecer do MP de Contas neste processo. Por isso, cumprimento o Sintep pela atuação técnica neste caso. Da mesma forma, ratifico meu parecer, conselheiro relator, que vai na linha, entendo, do esclarecimento de todas as perguntas, os questionamentos que foram apresentados pelo município de Várzea Grande e que serão repassados para todos os jurisdicionados deste tribunal. Excelente. Obrigado, presidente. São essas considerações.
Obrigado, excelentíssimo Procurador-Geral. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação, conselheiro Walter. Senhor presidente, eu, antes de iniciar a síntese do voto, quero também agradecer e exaltar, e voltar a usar a palavra, né? A postura, mas principalmente a estatura do ilustre advogado, doutor Bruno, que até me emociona. Eu defendo isso a vida inteira, né? Estou lá, trilhando e construindo pontes sobre o meu caminho para a eternidade. Então, como é bom ver um jovem advogado tratar o assunto. Não deixa de defender a sua tese, fez isso em síntese, mas marca e remarca a importância de uma instituição, quase que usando um pleonasmo, ser institucional, que é nosso dever. E ser institucional é ser democrata, né? Então, muito agradecido pelas grandiosas palavras, doutor Bruno. Admito a consulta, vez que preenchidos os requisitos regimentais, e defiro o ingresso do SINTEP, o Sindicato dos Profissionais da Educação, a este processo na qualidade de amicus curiae, amigo da Corte, como disse o nosso Procurador-Geral, como colaborador e informante, com fundamento no artigo 144 da Resolução de Consulta 14 de 2007 e 138 do Código, o artigo 138 do Código Civil de Processo Civil, CPC. E esse regimento interno, que tão logo publicado o outro, ele já deixa de vigir. No mérito, conforme relatado, este processo possui 4 propostas diferentes, em parte, de resolução de consulta, que se complementam, mantendo-se a mesma essência, com exceção do item 7, onde o Ministério Público de Contas apresentou proposta para a supressão total do texto apresentado pela SNJur e CPNJur e sugeriu nova redação para o referido item. No mais, as manifestações foram unânimes, no sentido de que é possível o pagamento de abono aos profissionais da educação básica em efetivo exercício de modo provisório e excepcional, quando a medida tiver o objetivo de assegurar a percepção de, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb, que é o quesito 1. A própria legislação estabelece que o pagamento excepcional de abono para atingir o mínimo de 70% do Fundeb pode ser destinado a docentes profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico, direto à docência, na direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação, assessoramento pedagógico, enfim, todo um detalhamento do que, em síntese, qualificamos como profissionais da educação básica. Todos em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica, ocupando de cargo, emprego ou função pública, com atuação associada ao regular ou à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera. Vínculo esse que não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, que não impliquem rompimento de relação jurídica existente. Apesar da previsão expressa que possibilita o pagamento de reajuste salarial com recurso do Fundeb, a legislação não estabeleceu o valor, a forma de pagamento e os critérios de partilha. A distribuição não pode ser aleatória, é evidente, pelo menos assim entendo, devendo ser editada a lei local apresentando os critérios distributivos de forma razoável, articulada e transparente. Com isso, respondemos aqui os quesitos 2.4, 2.8 e 2.9, em respeito ao princípio da transparência e às deliberações deste tribunal, as resoluções aqui já citadas. Atenção especial deve ser dispensada pelo gestor, na hipótese da legislação, estabelecer o rateio por meio de reajuste, atualização, enquadramento ou correção salarial, fato que impedirá a exclusão desses acréscimos da remuneração dos profissionais, em razão da vedação constitucional de irredutibilidade de vencimentos. É mais uma chamada de atenção, porque tudo isso aqui está na legislação vigente. Com relação à sugestão de alteração textual do Acordo 1082-2007, da Resolução de Consulta 5-2014 e da Resolução de Consulta 16-2021, por fazerem
referência ao antigo Fundeb, 60%, e à Lei 11.494/2007, revogada pela 14.103/2021, que restringia o alcance do Fundeb aos profissionais do magistério, entendo inadequada e desnecessária essa alteração, uma vez que as deliberações em processo de consulta possuem força normativa, vinculando o exame de todos os feitos sobre o mesmo tema. Assim, logo que o tribunal pleno, que este plenário, aprovar a resolução de consulta aqui em apreciação deste processo, os processos que tratam do mesmo tema estarão a ela vinculados, deixando de ter validade as normativas anteriores que lhe forem eventualmente contrárias. Sugiro, entretanto, que sejam excluídos da consolidação de entendimentos ou tarjados com a informação de revogação o acordo mencionado e a resolução de consulta 2/2014. Com relação à recente resolução 16/2021, que ainda não integra a consolidação de entendimentos, sugiro que seja feita a anotação, ou, novamente digo, a tarja no item 2, de que houve a revogação tácita do texto pela resolução decorrente deste processo. O consulente busca esclarecer ainda se os valores pagos por conta do Fundeb serão computados para fins de apuração da despesa pessoal e se sobre eles incide o imposto de renda, contribuição previdenciária e outros encargos. Os artigos 26 e 26A da Lei 14.113/2021, com redação dada pela Lei 14.276/21 também, não deixam dúvidas de que os recursos do Fundeb possuem natureza remuneratória, ao expressamente preverem, respectivamente, que a proporção não inferior a 70% dos recursos do fundo será destinada à remuneração dos profissionais da educação e que, com a parcela dos 30%, poderão ser remunerados os portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos. Assim, sendo os recursos do Fundeb pagos a título de remuneração aos profissionais em efetivo exercício, o valor deve compor a despesa total com o pessoal do ente federativo. Com relação ao desconto do imposto de renda na fonte, a legislação estabelece que são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos. Desse modo, qualquer que seja a forma de distribuição dos 70% do Fundeb, o valor rateado representa a remuneração e disponibilidade econômica oferida em face do trabalho prestado pelos profissionais da educação básica em efetivo exercício e, portanto, sobre ele incide o imposto de renda. Quanto à contribuição previdenciária, a legislação dispõe que os pagamentos na forma de abonos eventuais não integram o salário de contribuição e sobre eles não há contribuição para o regime de previdência. Fica até parecendo, conselheiro Valdir Teis, especialista em tributação, fica até parecendo que há um contrassenso. Na verdade, não há, e mais do que verdade, que essa é a legislação vigente e os entendimentos, tanto doutrinários como jurisprudenciais. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese da não incidência do desconto previdenciário sobre verba de caráter transitório, conforme recurso extraordinário 59.30.68, com repercussão geral que constituiu o tema 163, transcrito no nosso voto integral. O FNDE, essa unidade gestora do Ministério da Educação, tem se posicionado no sentido de que, quando concedido abono de forma eventual e transitória, desvinculado da remuneração e com fundamento em lei, esse valor não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, por não integrar o salário de contribuição do servidor na forma prevista na Lei 8.212/91. Na mesma linha é a orientação normativa 2/2009 da Secretaria da Previdência Social, Secretaria Nacional. Por fim, com relação ao item 7 da proposta de resolução de consulta sugerido pela SNJU e pela CPNJUR, concordo com o Procurador-Geral de Contas no sentido de que esse tribunal não pode interferir ou opinar sobre decisões judiciais, primeiro porque não há interesse público envolvido, e segundo porque foge às atribuições do órgão de controle externo. Tratando-se de desconto decorrente de decisão judicial de alimentos, cabe ao ente público cumprir os termos da sentença que os fixou ou recorrer, se achar necessário.
Considerando o caráter excepcional, temporário, incerto e de valor variável da parcela do abono do Fundeb, não se admite a negativa de enquadramento do servidor, previamente previsto na lei da carreira, em razão do abono do Fundeb concedido em exercício anterior. Parece-me até óbvio, mas é muito importante esclarecer. O ideal seria priorizar a atualização da tabela remuneratória dos profissionais da educação básica, de forma a absorver a parcela dos 70% do Fundeb sem sobras e sem necessidade de complementação mediante abonos ou rateios. Aqui, como relator, eu não desconheço que existem outros limites a se cumprir. Então, aqui é apenas em tese da priorização, mas é preciso verificar os outros limites. Adequada, portanto, a intervenção do Ministério Público de Contas de substituir o texto anteriormente sugerido para fazer constar que o pagamento de abono não deve ser uma prática habitual na gestão do Fundeb e o pagamento em exercício anterior não interfere na tabela remuneratória dos profissionais da educação básica prevista no plano de cargos e salário de cada categoria. Esclareço, já caminhando para o final, que substituir a expressão obtenção por pagamento, nos termos do item 2 e 3 da emenda proposta pelo MPC, uma vez que se trata do efetivo pagamento e não de condições para obtenção do abono. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela aprovação da emenda de resolução de consulta por ele apresentada, com as contribuições da CGSEX, da CNJur, da CPNJur, e aqui está a previsão que, em respeito às presenças do advogado do Sintep e de pessoas que integram essa categoria de trabalhadores, eu peço licença ao presidente que tenho que ler os itens que não é comum no nosso voto síntese. Então, primeiro, que é possível, senhor presidente, o pagamento de abono aos profissionais de educação básica em efetivo exercício, de modo provisório e excepcional, quando a medida tiver o objetivo de assegurar a percepção de, no mínimo, 70% dos recursos anuais do Fundeb, necessitando de lei autorizativa específica que deverá dispor sobre o seu valor, forma de pagamento e critério de partilha. Caso o reajuste para cumprimento de 70% do Fundeb não seja por abono anual provisório e excepcional, mas por aumento de salário, atualização ou correção salarial, conforme a Lei 14.103/2020, não seria possível suspender ou excluir de tais acréscimos da remuneração dos profissionais em razão da irredutibilidade de vencimentos. E aqui a previsão da Constituição da República. O pagamento excepcional de abono para atingir o mínimo de 70% do Fundeb pode ser destinado a docentes, profissionais do exercício de funções de suporte pedagógico, direto à docência, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação, assessoramento e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo, operacional e efetivo, exercício nas redes da educação básica, que repete o que está previsto também na Constituição. Ocupantes de cargo, emprego ou função com atuação associada a regular vinculação contratual, temporária ou estatária com ente governamental que remunera, o que não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador, que não implique rompimento da relação jurídica existente. Em caso de cedência do profissional da educação básica para pagamento de abono, rateio, é necessário verificar se permanece exercendo uma das funções previstas na Lei 14.113, sendo indispensável que a remuneração permaneça a cargo do órgão de origem do servidor. Os profissionais portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social poderão ser remunerados com a parcela dos 30% do fundo, quando integrarem equipes multiprofissionais para atendimento dos educandos, não havendo previsão legal para pagamento de abonos. Não cabe desconto da contribuição previdenciária sobre o abono para os profissionais de educação vinculados ao regime geral de previdência social, conforme o artigo 214, parágrafo 9, inciso 5, a linha N do Decreto 3.048/99. No caso dos profissionais com vínculo estatutário, não incide desconto previdenciário sobre o abono, salvo se houver previsão em lei de cada ente dispondo sobre a inclusão de parcelas temporárias na base de cálculo e desde que haja expressa opção do servidor que vier a se aposentar pela média. Isso tem todo a ver, inclusive, com um eventual regime suplementar previdenciário. A possibilidade de incidir imposto de renda sobre o abono concedido aos profissionais da educação básica
por se tratar de espécie de gênero, reajuste salarial, com caráter de remuneração por trabalho prestado, salvo enquadramento em hipótese de não incidência estabelecida pela legislação federal. É evidente, porque aqui se incorpora ao patrimônio. O montante pago com abonos para os profissionais da educação básica, 70%, deve fazer parte do cômputo em despesa total com o pessoal, por se tratar de espécie de remuneração. Considerando que o pagamento de abono não deve ser uma prática habitual na gestão do Fundeb, o pagamento em exercício anterior não interfere na tabela remuneratória dos profissionais da educação básica prevista no plano de cargos e salários de cada categoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, assistência, essa é a síntese do voto. E eu quero pedir permissão, senhor presidente, para demonstrar aqui o dever de transparência. Eu, na minha carreira profissional, tive a felicidade de exercer o cargo de secretário de Estado de Educação por 2 vezes, embora num tempo curto, e secretário municipal de Educação de Cuiabá, 1 vez. Já disse muitas vezes, quando perguntado, não muitas, algumas vezes, quando perguntado, eu respondi que o cargo que mais confortou a minha alma foi o cargo de secretário municipal de Educação de Cuiabá. Lembrando de um grande filósofo, um pernambucano, que disse que quando você realiza as coisas com compromisso, com seriedade, com dedicação, e quando você está próximo da pessoa que recebe aquele serviço, eventualmente até aquele benefício, você sente melhor o seu feito. Claro que eu estou usando minhas palavras, o filósofo foi muito mais competente. Então, eu me senti muito honrado. É uma área muito importante. Mas por que eu pedi licença, doutor Bruno, e membros aqui do sindicato? Porque essa minha afeição, essa minha afinidade não me faz corporativista. E eu estou aqui respeitando as constituições e as leis e as normas. É meu dever. Mas eu preciso dizer que o nosso país precisa caminhar rapidamente, de forma célere, para vencer todas as amarras e acreditar na democracia. Um país democrático, ele realiza os seus planos plurianuais, as suas leis de diretrizes orçamentárias, as suas leis orçamentárias anuais, baseadas na democracia. Eu fui aqui repetitivo de propósito. Ora, se nós temos os poderes constituídos pela democracia, o chefe do Poder Executivo, os parlamentares no nível municipal, estadual e federal, então o povo está ali representado. Quem deve escrever os orçamentos? Quem deve priorizar as políticas públicas? São as pessoas públicas instaladas a partir do voto. Lembrei até o conselheiro Antônio Joaquim, que fala isso com muita ênfase. A partir do voto. Então, nós precisamos nos libertar das vinculações de receita, das reservas de receitas para determinadas políticas. Precisamos nos libertar. Isso é muito importante. Agora, reconheço, para nos libertar, e aí tem muita razão os profissionais da educação básica do Brasil afora, de Mato Grosso e de Várzea Grande, para nos libertar é preciso que as pessoas públicas, as pessoas políticas, tenham essa estatura, voltei ao nome, de entender o que é prioridade. E educação, nós não podemos discutir, é uma prioridade nacional em qualquer país, que leva a sério. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu me alonguei um pouco em respeito à presença do sindicato, do seu advogado, o doutor Bruno, mas é a síntese do nosso voto. Muito obrigado. Os senhores conselheiros que aprovam o voto do conselheiro relator, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 3.182, de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado.